Obrigado aí, boa noite a todos. Flávio, mais uma vez obrigado aí, né, pelo espaço. A gente está aqui junto com a TI Exames, podendo passar um pouco de conhecimento aí pro pessoal. E sempre digo, a gente aprendeu muito e aprende muito ainda, né, com certeza. A gente aprende muito, todos os cursos que tem, a gente continua fazendo e estando presente aí em várias lives aí que você disponibiliza aí pro pessoal. Bom, pessoal, rapidamente, uma apresentação nossa, né, para quem ainda não nos conhece. O Daniel possui mais de 25 anos de experiência na área de TI, atuou como administrador de sistemas, focando na rede de computadores e data center. Foi coordenador por 9 anos, escritório de infraestrutura de TI, de uma área de gestão de projetos de tecnologia da informação, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Tem certificações DECZIM em SFS, PDPF, mestre em Ciência da Computação na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e bacharel em Ciência da Computação. Durante 14 anos também foi professor e orientador de projetos de graduação e pós-graduação nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, e atualmente é consultor aí na Dédalo, nos projetos que a gente executa de ISO 27001, ISO 701, ISO 27018, LGPD, gestão de riscos, continuidade de negócios, também dando treinamento, entre outras consultorias e outros trabalhos que a Dédalo executa. Aqui embaixo tem o e-mail dele e o contato do LinkedIn, para que vocês possam também se conectar, e a gente está sempre colocando algumas notícias, compartilhando nas nossas redes sociais o que está acontecendo aí nessa área de segurança da informação. Esse sou eu, tenho 13 anos de experiência na área de TI, 8 anos atuando exclusivamente na área de segurança, sou gestor líder na 27001 pela Exemplar Global. Todas as certificações, eu sempre digo, sempre aqui na TI Exames, né? Toda a trilha de PO fiz aqui na TI Exames, auditor interno fiz aqui na TI Exames. Também sou MBA em gestão empresarial pela FGV e sou bacharel em sistemas de informação também. Já fui professor na área de segurança da informação, sou membro da NPPD, desculpe, e também sou consultor na Dédalo, aí nas áreas de certificações ISO, gestão de risco, continuidade de negócio e treinamento. Aí está o meu e-mail também e o meu contato no LinkedIn aí para quem quiser adicionar e a gente ficar mantendo contato. Bom, pessoal, qual é o nosso objetivo hoje aqui? É fazer um overview das principais mudanças que teve na 27002, né? A gente não vai passar por cada controle, cada item, não é o objetivo aqui. É sim fazer um overview, explicar para vocês o que mudou, o que vem de novo por aí, como essa ISO está estruturada, ficou muito legal mesmo. Esclarecer as dúvidas, né, que muitos podem ter, e a 27001, o que vai acontecer com ela, né, porque a 27002 é o anexo A da 27001. Né, quem está certificado, o que vai fazer com essa mudança? Se já iniciou o projeto de certificação, o que deve fazer? Ou se quer iniciar o projeto de certificação agora, né? Deve esperar? Então, a gente vai estar respondendo essas perguntas ao decorrer da apresentação de hoje. E outras dúvidas forem surgindo, pessoal, vão mandando aí no chat, a gente vai estar olhando para poder ir respondendo assim que possível. Aqui a gente está com alguns cases da Dédalo, a gente está, no momento, fazendo vários materiais interessantes sobre alguns projetos. Tá? Esse é o primeiro que saiu, a gente está disponibilizando para quem quiser fazer o download. Em breve vai ter outros aí também. O pessoal está atacando um material bem legal, fiquem à vontade de ir para baixar e conhecer um pouquinho mais sobre a ISO 27001 e um pouquinho mais sobre a Dédalo também. Bom, só um aviso, né? A ISO 27002, né, ela saiu aí em dia 15 ou 17 de fevereiro, agora não recordo o dia exato, em versão em inglês, né? A ISO disponibilizou para a gente em inglês, a gente não tem ainda a versão ABNT. Mas para esse material de hoje, a gente traduziu para facilitar aí o entendimento de muitas pessoas e poder apresentar para vocês aqui. Tá? Então, é uma tradução livre, né? Pode ser, então, que a ABNT, quando lançar a versão brasileira, ela altere alguns padrões, algumas traduções que a gente vai trazer aqui. Vai ser normal, porque eles vão ter aí o tempo, né, de adaptar para o Brasil. Né? Então, deixar isso claro, até porque essa apresentação, esse vídeo, vai ficar disponível aí por um longo período. Né? E quando alguém for assistir, pode estar assistindo já no momento que a ABNT já lançou e vê que tem uma divergência que a gente apresentou. Então, isso pode acontecer no futuro. Bom, falar um pouquinho então aí da 27002, quais foram as principais mudanças aí que teve, né? Ela está mais robusta, né? Então a gente começa pelo título. Ela alterou o título. Anteriormente o título dela era Código de Prática para Controle e Segurança da Informação. E agora o título é Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção da Privacidade, né? Então vamos prestar atenção nessa palavrinha aí, né? Privacidade.
né, adicionou isso. Isso vai ser algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente aqui durante essa noite. Diminuiu a quantidade de sessões, né? A gente tinha 14 sessões no anexo A, né, da norma, que ia do item 5 ao 18. A gente vai falar um pouquinho depois também sobre isso. Agora são 4 apenas. A gente vai explicar quais são os 4 e como que ela ficou dividida. O total de controles diminuiu, ele foi de 114 para 93, né? Porém, né, não quer dizer que tenham sido excluídos os controles. Como a gente vê no item 7 ali, nenhum controle foi excluído. Tá? O que aconteceu é que eles foram agrupados. Novos elementos tem nos controles agora. Quem já leu a norma, né, lembra que tinha lá o controle, diretrizes do controle, e agora tem atributos e propósito. A gente vai dar um exemplo aqui, mostrar o que é isso. E essa parte aqui é um grande ponto positivo aí dessa nova versão dessa norma 2022. Isso aqui vai facilitar muito, muito o trabalho do pessoal. Novos controles, temos aí 11 novos controles, né? A norma de 2013, né, ela precisava de uma revisão, e temos aí 11 novos controles. Controles renomeados, então o pessoal alterou aí o nome dos controles, mas não mudou aí o conteúdo dele, né? Eles foram apenas renomeados, são 23 controles. Como eu falei antes, nenhum controle foi excluído, e teve bastante controles agrupados, né? De 57 controles foram agrupados e se tornaram 24. Em alguns casos, 2 controles, 3 controles, 4 controles se tornaram 1. A gente vai mostrar alguns para vocês aqui o que aconteceu. Teve um controle que foi dividido, de 1 virou 2, e teve 35 controles que não foram alterados desses 114, né, da versão 2013. Bom, a primeira grande mudança aí foi na parte de sessões, né? Na versão 2013, a gente tem lá do A5 até o A18, né? Passando pela política, organização de segurança, segurança de recursos humanos, gestão de ativos. O que a gente via aqui no dia a dia, né? Quando a gente fazia uma adequação e um tratamento de risco usando esses controles, né, acabava se pegando controles que eram similares e tratavam aí os mesmos riscos em diversas sessões, né? Então, a gente lá no A6 pegava um, no A14 pegava outro, e aqueles controles eles se comunicavam, né? O que a ISO fez? Na versão 2022, ela realmente separou em 4 categorias, né? Ela criou a categoria controles organizacionais, controles pessoas, controles físicos e controles tecnológicos, né? Em controles organizacionais ficaram 37 controles, e em controles voltados aos recursos humanos ficaram 8, controles físicos 14 e controles tecnológicos 34. Tá? Essa foi uma grande mudança aí, né? Que agora a gente não tem todas aquelas categorias A5, A6, A7, vai ter 5, 6, 7, 8. E uma grande mudança também é que dentro da norma 2013 era A51, A511, A512. Agora não tem mais isso, né? Ela é só dois níveis apenas, né? É 5.1, 5.2, 5.3 e por aí vai. Ele não quebra mais isso dentro do controle em subcontroles, vamos dizer assim, né? Em mais categorias. Ela não faz mais isso. Tá? Então ela ficou mais clara de ser entendida, ficou mais clean, como se diz, e realmente separando nesses 4 grandes grupos, né, organizacionais, pessoas, físicos e tecnológicos, fica muito claro quando a gente quer implementar algo, onde eu tenho que olhar. Né? Antes a gente tinha que ficar olhando vários controles e casando esses controles para a gente ver uma solução. E agora eu tenho ele dentro de cada grupo desse grande grupo, né, das seções 5, 6, 7, 8. E aí, indo nessa linha aí de relacionar os controles, né, foi lançado os atributos, tá? Que a gente vai falar no próximo slide, que o anexo A ele traz aí uma relação de atributos novos, essa parte ficou muito legal mesmo. E o anexo B, que faz a correspondência com a versão 2013. Então, lá no anexo B tem qual é a referência agora, qual é o número do controle anteriormente da 2013 com a versão 2022. Isso é muito bom, né, para quem aí tem que fazer a migração do seu sistema de gestão e saber, né, na sua declaração de aplicabilidade, no seu tratamento de risco, qual é o controle que referencia agora na nova norma. Né? Esse anexo vai ajudar muito aí nessa transição de uma norma para outra. A gente vai explicar como fazer isso mais para frente no finalzinho da noite de hoje, tá? Vamos falar sobre os atributos, né, que é uma parte bem interessante, bem legal, né, que são os elementos da norma, os novos elementos aí que ela criou nos seus controles. Cada controle da norma, na versão 2022, ela vem agora com atributos e propósito.
todos eles têm atributos de tipo de controle, propriedade de segurança da informação, conceito de segurança cibernética, capacidade operacional e domínio de segurança. Então, todos os controles, eles têm uma tabelinha, a gente vai mostrar um exemplo depois, onde diz se ele é preventivo, se ele é detectivo, se ele é corretivo. Qual é a propriedade de segurança dele, se ele vai agir sobre a confidencialidade, sobre a integridade ou sobre a disponibilidade. Qual o conceito de segurança cibernética, se ele vai ajudar a identificar, proteger, detectar, responder ou recuperar. Qual é a capacidade operacional dele? Ele está ligado à governança, à gestão de ativos, à produção da informação, segurança de recursos humanos. A lista aqui é grande, né? E domínio de segurança, se ele é governança, ecossistema, proteção, defesa e resiliência. Então, todos os controles têm uma tabelinha agora, onde eles relacionam todos esses itens aqui, que são relativos àquele controle específico. Isso é muito legal, né? Se estamos procurando, por exemplo, controles são preventivos, a gente pode ir lá e pesquisar e olhar todos os controles preventivos. Eu quero controles detectivos, né? Eu posso pesquisar por esse tipo de controle e achar. Né? Eu quero controles para me ajudar a maximizar a confidencialidade da informação. Eu vou atrás dos controles que têm a propriedade de segurança escrita confidencialidade. Né? Eu quero, na segurança cibernética, eu quero identificar, né, ameaças, né, proteger o meio ambiente. Então, eu consigo aqui buscar esses controles. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Vai facilitar a vida aí, do pessoal na compreensão da norma e realmente fazer esse relacionamento com os controles e criar grupos de controles para poder maximizar a segurança. Que às vezes as pessoas têm dúvida, esse controle aqui, ele é preventivo ou ele é detectivo? Agora a norma deixa isso muito claro, né? Isso facilita demais aí, a vida do pessoal. A gente vai mostrar um exemplo para mostrar como é que isso funciona. E o propósito, né? O propósito, ele define a justificativa para implementar o controle. Isso é muito bom. Né? Os controles, eles tinham a definição do controle e a diretriz para a implementação. Agora traz um propósito. Né? Qual é a justificativa para ter esse controle? Isso vai ajudar muito também para escrever a declaração de aplicabilidade. Né? Esse texto aqui pode ser utilizado para isso, porque na declaração de aplicabilidade, quem lembra, na 27001, né, é um documento obrigatório e a gente tem que colocar lá quais são as justificativas para cada controle. Né? Então, olhando aqui o propósito, vai ajudar bastante a gente escrever a declaração de aplicabilidade e também entender, né, por que eu preciso daquele controle, né, por que eu devo implementar ele na minha organização. Um exemplo, né, como comentei, a gente traduziu ele livremente, né, a ISO está em inglês. Todos os controles eles começam assim agora. Né, vem o controle lá 5.1, esse é o primeiro controle, né, política de segurança da informação. Ele é do tipo preventivo, a propriedade dele vai trabalhar sobre a confidencialidade, integridade e disponibilidade. O conceito dele é identificar, a capacidade dele é governança, tá ligado à governança da empresa, e o domínio dele é governança, ecossistema e resiliência. Né? Então, todos os controles, como eu falei, tem uma tabelinha igual a essa na nova versão da 27002. Esse controle, né, as políticas de segurança da informação devem ser definidas, aprovadas pela administração, publicadas, comunicadas e conhecidas pelos funcionários relevantes e pelas partes interessadas relevantes. Quem recorda, né, o controle 5.1 do anexo A da 27002 hoje, né, ele termina aqui, antes desse E aqui. Né? E o E, revisado os intervalos planejados se ocorrem mudanças significativas, é o 5.2. Né? Então, aqui a gente já vê aí a primeira junção aí de dois controles se tornando um só. Né? O 5.1 e o 5.1.2 eles se tornaram apenas o 5.1. Né? A gente tinha antes dois controles para isso e realmente eles sempre andavam juntos quando a gente fazia tratamento de risco, declaração de aplicabilidade. Esses controles não tinham como separar, né? Porque se eu tinha política de segurança, eu tinha que ter ela revisada em intervalos planejados. Então, realmente, a gente já fazia isso na prática, esses dois controles eles sempre estavam juntos no tratamento de risco para poder justificar o seu uso. Agora a gente não precisa mais fazer isso. A ISO consertou isso, vamos dizer assim. E temos apenas um controle agora, que é o 5.1, ficou muito legal. E o propósito, né, que é o novo elemento aí, que aí vem a justificativa, para garantir a adequação contínua, pertinência eficaz do gerenciamento e suporte para a segurança da informação, de acordo com riscos comerciais, legais, estatutários, regulamentares e contratuais. Isso não existia antes, na norma 2013. Tá? Então, isso vai ajudar bastante. E aqui a gente já viu aí alguns exemplos de como ficou. A gente vai trazer depois mais alguns outros exemplos aí de controles também, para vocês verem como que tá ficando. Aqui é a tabela do anexo A. Né? Essa tabela ela mostra a relação aí da matriz de controle e seus atributos.
Então, a gente tem todos os controles da norma, o nome do controle e aquela tabela ali resumida aqui, né, em todos eles. Isso vai ser muito legal exportar ela aí para um Excel, né, gerar um outro arquivo para que possa ser filtrado, né? Então, eu quero ver todos os arquivos preventivos, todos os controles preventivos, quero ver todos os controles que vão me ajudar na confidencialidade. Eu posso filtrar e isso vai me trazer aqui a lista, né? Pensando aí em automatizar aí o tempo do pessoal aí para buscar, né? Ou até localizar dentro da ISO aqui vai ajudar. Então, ficou muito legal, né? Ah, quero trabalhar com governança, vai pesquisar tudo que é relação da governança. Então, realmente, esse anexo aqui da 27102 vai ser uma mão na roda aí para a gente. Bom, quais são os novos controles aí que a gente tem agora na norma ISO 27002 de 2022? Bom, começando aí com o 5.7, né, a gente tem inteligência de ameaças. Nesse controle, o objetivo aqui dele é que a gente possa gerar informações, coletar informações das ameaças, né, e trabalhar em cima dela, produzir uma inteligência, né? Como que eu vou me prevenir dessas ameaças? Então, a ISO ela traz ali, algumas diretrizes de como fazer isso. Segurança da informação para os serviços em nuvem. A gente trabalhava muito esse item no gerenciamento de fornecedores, quando a gente contratava um serviço em nuvem. Agora a gente tem um controle específico para isso, porque não se tinha isso na versão 2013. Então, a gente tem o controle 5.23 aí. A gente tem as normas, né? 27.017, 27.018, que fala sobre serviço em nuvem. Mas na 27.002 a gente não tinha ainda nada específico, a gente acabava trabalhando esse item em outros controles para suprir essa falta. Né? Então, ficou legal também esse novo controle aqui. A prontidão da equipe de tecnologia, né? Tecnologia e comunicação, para a continuidade de negócios. Esse é um outro item que a gente acabava trabalhando lá no controle A17, né, que é o controle de continuidade da versão 2013, e agora tem um controle específico aí o que é o 5.30 aí, trabalhando com a equipe de tecnologia aí, que está apta aí para trabalhar na quantidade de negócios da empresa, né? Todos esses dentro do organizacional. Monitoramento de segurança física, né? A gente está agora no 7.4. É uma melhoria esse aqui na parte de segurança física, no controle A11, né, da 2013, e aqui diz que a gente tem que monitorar o acesso físico não autorizado. Se falava sobre acesso físico na versão 2013, mas não deixava tão claro como fazer esse monitoramento, não tinha diretrizes para isso. E agora a gente tem o 7.4 para ajudar a gente nesse ponto. E aí, a maior quantidade de controles novos está relacionados ao controle tecnológico. Né? A gente vê aqui que não tem nenhum para pessoas, né? Os controles que se tinha se mantiveram da versão 2013 para a versão 2022. A gente tem o 8.9, gerenciamento de configuração, né? Aqueles que a gente tem que gerenciar a configuração de softwares e hardwares para que não tenha alteração indevida, né? E se a gente precisar aí fazer alguma alteração, enfim, eu ter essa configuração salva e gerenciada, né, tanto serviço de rede, né, e ele diz que a gente tem que documentar, implementar, entre outras coisas. Exclusão de informação, isso não estava claro também na versão anterior, agora a gente tem o controle, que é o 8.10, que falam que as informações armazenadas aí em dispositivos, elas têm que ser excluídas e como fazer isso de maneira segura, né? Mascaramento de dados, né? Esse aqui fala muito relacionado à questão de privacidade. Não vou entrar em muitos detalhes, que a gente vai falar sobre esse controle, vai entrar mais fundo nesse controle mais na frente, assim como o 8.12, prevenção de vazamento de dados. Está muito relacionado a essas questões de privacidade também. O 8.16 é um novo controle e atividade de monitoramento. Tinha, sim, a parte de monitoramento de logs, né, no controle 12 da norma anterior, só que ele não dizia o que a gente tinha que monitorar. Né? Aqui ele fala sobre monitoramento de firewall, monitoramento de rede, monitoramento de servidores, ele detalha bem isso, que a gente tem que monitorar, cuidar e como gerenciar esse monitoramento e que ações que a empresa tem que tomar em caso de algum incidente. Então, um controle novo, controle muito atual, né? Muito legal também. Filtragem web, né? Ficava antes a cargo da empresa como fazer essa parte de filtragem web, que sites poderia acessar, né? Como é que funcionava essa navegação. Agora tem um controle específico para isso, detalhando isso também. Ficou muito legal. E tem o 828, que é a parte do pessoal de desenvolvimento, que é a parte de codificação segura, né? Programação segura. E é aqui
se preocupa em, na programação, né, não trazer aí vulnerabilidades, né, que infelizmente acontece quando a codificação não é segura, né, quando a programação não é segura, e a gente pode aí, causar incidentes ou fazer um sistema que ele seja vulnerável, né? E a boa parte, né, da quantidade de vulnerabilidades é erro de programação. Então agora tem um controle específico para isso. Antes tratava apenas como desenvolvimento seguro e agora tem aí o security coding, né, na codificação segura e a programação segura. Esse é um controle também bem atual, né? A gente vê aí esse mercado aí de desenvolvimento superaquecido, né? E aí tem um controle agora na norma específico para isso, de medidas que devem ser implementadas para garantir a segurança. Desculpa. Bom, além disso, né, além dos novos controles, a ISO ela agrupou controles. Ela pegou vários controles da norma anterior e tornou um só. Né? A gente pode ver aqui, como eu falei anteriormente, né, a gente viu ali o 5.1 e o 5.2, se tornou apenas o 5.1, que é a política de segurança da informação. E aqui é legal esse item central aqui, o 6.1.5, que era a segurança da informação de projetos, e o 14.1, análise e especificação dos requisitos de segurança da informação. É interessante que esses dois controles, a gente já trabalhava eles juntos, porque os dois são relacionados a projetos, relacionados a novas aquisições, novos serviços, novas aplicações que estão sendo adquiridas pela empresa. Né? Então, são projetos novos. E agora a ISO juntou eles. Podem ver que traz lá de um do A6 e outro lá do A14. Né? Quando a gente fala em agrupar, não quer dizer agrupou todos do 5, todos do 6, todos do 7. Não foi assim. O agrupamento realmente pegou controles de várias sessões anteriores e se tornou agora em um só. Tá? E a ISO ela tem um anexo onde ela detalha tudo isso para a gente também, se alguém tiver alguma dúvida, tá? A ISO 272 traz isso. A mesma coisa, né? O 831, 832, 833 falava de mídias removíveis e de mídias físicas, só nessa nova norma. Isso ficou muito bom, tá, pessoal? Ficou muito bom mesmo, porque isso já era feito na prática, isso que era legal, né? A gente já fazia isso na prática, realmente, no dia a dia, quando fazia uma declaração de comunidade, fazia uma gestão de riscos, né? Tinha que ficar realmente indo nos controles e selecionando aí os que eram similares para poder tratar os riscos. E agora a gente tem um único fazendo isso, né? Por isso que reduziu, né, o número de controles, mas não reduziu, né, o que esses controles faziam anteriormente. Né? A gente, na verdade, aumentou, a gente tem 11 controles a mais, a gente tem todos os que tinham na versão 2013, né, mais 11. Né, apesar do número total ter diminuído, mas por causa do agrupamento. Você pode ver que não teve nenhum controle que foi excluído. Né, apesar de controle excluído é zero. Né, então a gente continua aí com a norma 2013, os controles dela, né, atuais, mas né, atuais não, né, o controle de 2013 é inserido na norma 2022, atualizados com com novos controles aí para a gente implementar essa norma nas nossas empresas. Daniel, fica à vontade. Obrigado, Marcos. Boa noite, pessoal. A gente vai falar agora um pouco sobre o que essa norma trata em relação à privacidade, né? Esse é um tema bem relevante, principalmente para vocês, né? Que a grande maioria aqui está fazendo a trilha de DPO. E a norma, ela trata sobre isso. Pode passar, por favor, Marcos? Sobre o termo, né, a palavra privacidade, na versão 2013, ela aparece 12 vezes. Informações de identificação pessoal, que é o dado pessoal, aparece 17 vezes. E vocês vão perceber que agora, nessa versão, essa palavra passou para 41 vezes. E informações de dados pessoais e informações de identificação de pessoal aparece 54 vezes, ou seja, aumentou e muito. E a própria ISO, né, ela acabou priorizando algumas coisas em relação à privacidade. Obviamente que esta, só para deixar claro, ela não é a norma, né, de certificação exclusiva para a proteção de dados pessoais, que é a 27701, tá? Mas, nos controles, ele trata questões de privacidade que tem total relacionamento com a segurança e privacidade dos dados, tá? Então, a gente observa que
a ISO, nessa nova versão, também se atualizou em relação ao tema privacidade. Como o Marcos falou anteriormente, inclusive faz parte do nome da norma. Bom, aqui, em relação à privacidade, né, o Marcos comentou alguns controles que foram adicionados, e um desses controles é o 8.11, que fala sobre o mascaramento de dados, né? Esse mascaramento de dados, o objetivo, ele tem que ser usado de acordo com uma política da organização, né? O que seria esse mascaramento? Na prática, um exemplo de mascaramento que todos nós observamos quando a gente vai fazer alguma transação bancária, o Pix, eu acredito também, né? Eu não lembro, mas aparece asterisco, asterisco, 2, 1, 2, 3, tipo, o número, uma parte do número, o resto é mascarado, né? Ou seja, aparece o asterisco no local. E isso serve para minimizar a exposição de informações, tá? Então, este é um exemplo de mascaramento. Um outro exemplo de mascaramento, que vocês que estão seguindo a trilha de DPO devem observar, é em relação à anonimização de dados e à pseudonimização de dados, que também é um tipo de mascaramento de dados, né? Por exemplo, eu tenho uma base de dados que tem informações de dados pessoais, né? Só que eu utilizo essa base de dados apenas para estatística. Eu não preciso saber o nome de pessoas, eu preciso saber de quantidades, por exemplo, para observar estatísticas. Então, se anonimiza. Anonimizar, só relembrando, é a técnica que você não consegue voltar ao dado original. E a pseudo-anonimização, você também transforma essa informação, só que através de técnicas você consegue voltar, né? Então, esse controle trata especificamente sobre o mascaramento de dados e a gente deu os 3 exemplos, né, de possibilidades de mascaramento de dados. Outro controle novo que também está sendo previsto, né, está nesta norma, a partir de agora, é sobre a prevenção de vazamento de dados. Porque a ISO, quando a gente trata a versão 2013, sempre fala em segurança da informação, e proteção de dados, mas relacionada à segurança da informação. Aqui, a prevenção de vazamento de dados, esse controle, além de prevenir vazamento de dados pessoais, mas ele também serve para a proteção de vazamento de dados que sejam importantes, que sejam críticos, né? Por exemplo, não são somente dados pessoais que são críticos. Claro que dados pessoais é o que está em evidência no momento e é o que a maioria das empresas, né, por conta da própria lei de privacidade de cada país, mas se existem informações confidenciais de uma organização, né, ela também precisa prevenir contra esse tipo de vazamento. Então, esse controle, ele trata isso, né, sobre proteger. E para que seja prevenido, né, faça essa prevenção de vazamento de dados, é a importância de classificar as informações. Porque quando você classifica, você define os tipos de acesso, você define as permissões, e somente as pessoas que têm realmente a direito de acesso àquela informação deverão e terão o acesso. Então, a classificação da informação é muito relevante. Na prática, o exemplo 12, por exemplo, vamos pensar um exemplo prático aqui contra vazamento de dados. Por exemplo, tá? Um exemplo bem simples e bem fácil de vocês entenderem. Uma organização não tem o controle de utilização de pendrive. Então, eu consigo utilizar um pendrive dentro dos computadores da organização e, através desse pendrive, eu copio dados pessoais, né? E levo e transporto esses dados pessoais e compartilho, né? Se a empresa tem algum sistema que previne contra o vazamento de dados do ponto de vista de rede,
Mas se não tiver uma prevenção em relação a esse tipo de vazamento, por exemplo, pode acontecer um vazamento dessa forma. Então, esse foi o exemplo mais prático, mais conhecido, assim, que vocês poderiam fazer uma associação, tá? Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar sobre a atualização, que foi uma pergunta até que o Fábio fez anteriormente, né? Como é que fica sobre a atualização da ISO 27001? A gente já abordou o tema sobre a norma que é certificável, né? Que as organizações se certificam, é na norma ISO 27001. E para se certificar na norma ISO 27001, as organizações precisam utilizar a 27002 como apoio, aonde estão os controles, né? Então, neste momento, o que a ISO fez foi atualizar os controles. A norma ISO 27001, ela ainda não foi atualizada, mas está em processo de atualização, né? Já existe uma versão draft, e a previsão de lançamento dessa nova versão da ISO 27001 é provavelmente maio, junho deste ano. Tá? Nós já vamos explicar para vocês, antes que surjam dúvidas, e as empresas que estão certificadas, as que vão certificar, a gente já explica para vocês. Tá? Mas a ISO 27001, o draft, basicamente as alterações são relacionadas ao anexo A, que o anexo A é a ISO 27002, tá? Só para reforçar também para vocês, a gente fala em certificação da organização na norma ISO 27001 e os controles na norma 27002. Não obrigatoriamente as organizações precisam ter uma certificação ISO 27001. Elas podem utilizar a ISO 27002 como referência para implantar controles que julgar necessários, se elas não quiserem obter a certificação, né? Também pode. Só que, obviamente, não vai ter a certificação. Uma outra coisa bem relevante, eu vi um comentário anterior que legal, a norma ficou muito parecida com o CIS, né? O CIS não está na bibliografia da norma ISO 27002, né? Mas o NIST, por exemplo, foi utilizado como referência, o ASP também foi utilizado como referência, tá? Além de outras normas ISO existentes, que são mais específicas, também foram utilizados como referência para a elaboração e construção dessa norma, tá? Então, essa norma ela já está na versão draft, já está quase sendo lançada, mas a previsão é para maio e junho. Isso segundo a norma ISO, segundo a ISO, tá? Fizeram também uma pergunta anteriormente em relação à tradução, né? Se a BNT já deu alguma previsão sobre a data de tradução. Nós não temos nenhuma informação ainda sobre esse assunto, tá? Até por conta da norma ISO, ela ter sido divulgada, né, publicada muito recente, agora é entre o dia 15 e 17 do mês passado, né, então é muito recente, e a gente não tem ainda uma previsão em relação à tradução. Obviamente, quem tiver interesse, essa norma já está disponível para aquisição, né, mas só que somente na língua inglesa, né? Tem outras línguas também, eu não lembro agora, não me recordo, mas a língua inglesa com certeza já está lá, tá bom? Aí agora a gente vai começar a tirar algumas dúvidas, né, que podem estar surgindo nas organizações. Eu estou certificado na 27001, e agora? O que eu faço? Não vale mais? Eu tenho que sair correndo? Eu tenho que contratar alguém de forma emergencial?
não tem preocupação imediata, pessoal. Essas informações aqui, o que a gente está colocando aqui são informações que também foram obtidas através da ISO, tá? Então, não tem uma preocupação imediata. Existe, por padrão, um período de transição que pode ser de 12 a 24 meses, e ela inicia somente após a atualização oficial da norma ISO 27001. E esse período ainda, né, este será publicado. A previsão, como a gente falou anteriormente, é para maio e junho, mas não é uma previsão ainda. Mas a partir do momento que ela for publicada, aí sim, considera de 12 a 24 meses. Essa transição, ela pode ser feita de forma bem tranquila, né, e pode ser feita aos poucos, fazendo as adaptações da análise de risco, a declaração de aplicabilidade, né? A análise de riscos, obviamente, o nome propriamente está dizendo, né? Que o coração da norma ISO é a questão de análise de riscos, da ISO 27001, e tratamento dos riscos. E aí a declaração de aplicabilidade são os controles que você utiliza para tratar determinados riscos. E nessa declaração de aplicabilidade, vocês precisam justificar por que utilizaram determinado controle e por que não utilizaram determinado controle. Então, isso, de forma bem resumida e rápida, declaração de aplicabilidade. E também, você pode ir alterando os documentos aos poucos. Não tem necessidade de agendar novas auditorias, até porque o próprio organismo de certificação que vai fazer a certificação da organização, ele também precisa de um tempo, né, para preparar os seus auditores, para que eles possam avaliar, né, e fazer a auditoria nessa nova norma, tá? Então, tem esse período e pode ser feito com calma. Nós vamos dar agora mais algumas situações em relação a essa transição de norma, né? Se você já iniciou um projeto de certificação, começou agora, ou está no meio de um projeto, não terminou, e agora eu volto e começo tudo de novo, também não precisa. Você deve continuar. Como a gente falou, a norma, a 27001, ainda nem foi lançada, então vai ter um tempo para a transição, vai ter um tempo para os organismos de certificação se prepararem, né? Então, assim, Clayton, continua, tá? Nós mesmos estamos, neste momento, implementando a norma ISO 27001, tá? Uma empresa, uma organização, um cliente nosso, iniciou essa semana. Obviamente, como a gente já tem acesso à norma, à versão nova, nós temos condições de avaliar as situações, né? E já ir direcionando. Claro que nós não podemos... quando essa organização, por exemplo, um exemplo prático, nesse nosso cliente, a ideia é que até o final do ano ele obtenha a certificação. Então, qual vai ser a norma que eles vão, qual vai ser a versão que eles vão ser avaliados? Em cima da versão atual da ISO 27001, porque ainda está em fase de transição. Então, por isso que continua. Claro, se você tiver a oportunidade de ir acompanhando os controles novos, né, porque esses controles novos, eles não vão extinguir controles antigos, eles vão agregar e vão organizar melhor algumas coisas, então você aproveita, tá? Obviamente que tem algumas diferenças, mas dá para ir fazendo tranquilo, tá? Pode passar, por favor. Outra pergunta que pode ser interessante. E agora? Eu quero iniciar um projeto de certificação. Eu espero, eu começo. O que eu faço? Não precisa esperar. Você pode começar, né? Segue os controles da versão 2013 e após essa certificação, nesse mesmo exemplo que a gente deu anteriormente, né? Que começamos agora, aí vai ter um tempo também para iniciar esse processo de transição. Se você já for olhando, né? Claro que você tem que se basear na versão atual, que é a 2013. Se você conhecer os controles novos, você já consegue ir adaptando, né?
para que depois, no processo de transição, fique ainda mais fácil. Mas também não vai ser nada impossível que você tem que descartar tudo que você fez e fazer tudo de novo. Não. Serão ajustes, serão melhorias, serão controles novos e abordagens diferentes em alguns controles já existentes na versão atual, tá? Então, também uma outra informação relevante, se eu quero iniciar um projeto, se eu preciso iniciar um projeto, eu preciso obter uma certificação porque eu tenho um cliente que está exigindo e tenho que ter essa certificação este ano ainda, ou no máximo até meados do próximo ano, então isso também é algo que você deve levar em consideração para tomar uma decisão se começa ou não, tá? Mas, de toda forma, a gente, analisando e sendo bem pragmático, a nossa orientação é que comece, né? E saiba que já existe essa nova versão de controles e tente analisar de forma que você não pode se basear, só mais uma vez, somente nos controles atualizados, porque o que vai ser avaliado é em relação aos controles da versão 2013. Então, mas, de certa forma, no que for possível, você já pode ir fazendo os ajustes para facilitar lá na frente, tá bom, pessoal? Pode Daniel, passar. até porque, né, pessoal, não é só uma certificação, né? Tem riscos aqui que são reduzidos, né? Então é muito importante aí que esses controles de segurança estejam implementados o quanto antes para minimizar risco da empresa, né? E a ISO também ela vai ainda divulgar a data a partir de quando que ela não vai mais aceitar a versão 2013 para certificação, né? E ela ainda não divulgou, a versão 2022 da 27000 não foi divulgada ainda, não está aprovada ainda, né? Não chegou na versão final. Então, isso vai demorar ainda, né? Então, a gente está vendo vários casos aí, vários incidentes com grandes e pequenas empresas, né? Todos estão sofrendo ataques, enfim, e é importante aí que quem deseja se certificar, né, inicie mesmo isso, até para reduzir riscos aí da organização durante todo esse processo. É um processo longo, né? São vários meses aí de trabalho para conseguir implementar os controles aí da versão, e pode ser adotado a versão 2013, a versão 2012, os controles, que você vai conseguir a sua certificação, só adequando aí realmente a documentação de acordo com a versão que você vai se certificar também. Beleza, Marcos, obrigado. Então, o Ricardo fez um comentário que, na verdade, é um PDCA, ações contínuas, exatamente. E falando já em PDCA, a gente percebe também que a questão de segurança da informação é algo que também muitas organizações ainda não têm a maturidade suficiente para levar a sério, tão a sério, a segurança da informação e a importância, né? É bem importante falar sobre isso. Quando a gente fala em certificação ISO, alguns gestores, né, às vezes a gente pode ouvir falar e dizer, eu não preciso disso, a minha empresa não precisa da certificação ISO. Mais uma vez, a certificação ISO, ela é uma chancela de que você está, né, de um órgão internacional, de que você está adequado às melhores práticas internacionais de segurança da informação. Mas, se você não quer obter a certificação, mas você quer seguir as práticas, as metodologias, os controles, o PDCA da própria ISO, também é super válido, tá, pessoal? Não é, se eu não preciso certificar uma empresa, não quer dizer que você não pode utilizar a ISO como uma referência, como também muitos utilizam o NIST, muitos utilizam o CIS, entre outros, tá? A ISO, ela é um sistema de gestão, então essa é uma das grandes características e que, em nosso entendimento, é uma das grandes vantagens, que é um PDCA, né? Ela trata de forma contínua e cíclica. Você sempre faz o planejamento, implementa, avalia, melhora e começa tudo de novo, tá? Essa é a importância, porque a gente já falou na última live, né? As empresas, se uma empresa implementa um controle de segurança hoje, tá? Isso é bem real, na prática. Uma organização ela pode implementar um controle hoje. Amanhã pode surgir alguma vulnerabilidade, pode ser detectada alguma vulnerabilidade que este controle já não vai mais estar atendendo, né? Então, você precisa rever, melhorar, tá? Então, é um processo cíclico.
quando você coloca a segurança da informação na organização, é constante. Não pode implementar a segurança hoje e achar que o resto da vida continua. É cíclico e constante, tá, pessoal? Pode passar, Marcos, por favor. Então, assim, para resumir, né, de tudo isso que nós falamos aqui, e depois nós abriremos para perguntas, né, dúvidas, para troca de experiências, né? Então, a transição da versão 2013 para 2022 não vai exigir grande mudança nas áreas de processo e de tecnologia, tá? Vai ser necessário revisar os riscos e tratar esses riscos de acordo com a nova estrutura dos controles, né? Porque quando você faz análise de riscos e a gestão de riscos, o tratamento você associa qual é o número do controle que você utiliza, né? Agora, com essa nova versão, os controles alteraram, os números também alteraram, alguns foram agrupados, como o Marcos passou anteriormente, então precisa ser avaliado novamente a questão de riscos, mas os riscos também, quando você está certificada, a sua organização estiver certificada na norma ISO, os riscos têm que ser revistos e revisados constantemente, né? Claro que vai depender de como a organização vai definir essa revisão dos riscos, que pode ser uma vez por ano, 2 vezes ou mais ou menos, né? Então, para esse nova estrutura da 27002, tem que rever em relação aos riscos e aos controles que foram definidos. Também vai ser necessário revisar a declaração de aplicabilidade. A declaração de aplicabilidade, como explicamos anteriormente, você diz qual é o controle, você justifica por que utilizou aquele controle, e se não utilizar aquele controle, você também precisa justificar. Tá? Essa declaração de aplicabilidade, na prática, é algo muito relevante e que os auditores de certificação, né, da certificadora, eles costumam olhar bem. Tá? Também vão ser necessários atualizar as políticas e os procedimentos da organização. Então, aqui a gente falou, você não precisa descartar o que você fez, você vai melhorar o que você fez. Mas essa melhoria já é um processo constante, né? Agora, a vantagem é que com essa nova versão, com essa nova estrutura, nós vamos ter uma melhor orientação, né? Melhor sugestões para você tratar a questão de segurança. E também, obviamente, né, que vão ter que ser elaborados novos documentos relacionados aos novos controles, né, que também existem controles novos. E, por fim, implementar novos procedimentos relacionados aos novos controles. Então, de maneira bem sucinta, né, e prática, essas são as principais razões, né, as principais necessidades de uma transição. Então, não precisa, você não vai, como a gente falou, descartar tudo que você fez, você vai aproveitar, né, e vai melhorar. E é isso, pessoal. Marcos, eu não sei se a gente tem algum slide agora. Então, o objetivo nosso dessa apresentação é realmente dar um overview geral para vocês, né? Claro que devido ao tempo a gente não consegue aprofundar muito, mas é isso, agora a gente se coloca à disposição para que vocês possam fazer as perguntas que quiserem e, enfim, troca de experiências também.